Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus. Nossa satisfação em voltarmos aqui mais uma vez à presença de Deus para mais um culto ao Senhor. E eu convido você para voltarmos ao capítulo 11 do livro de Números. Vamos continuar aqui com alguma coisa que com certeza Deus tem para nós aqui neste capítulo. Nós lemos na terça-feira passada os versículos 1 até o versículo de número 15. Nós vamos ler hoje os versículos 16 a seguir. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Você que está em casa, sintoniza através da Suprema, tendo uma Bíblia ao seu alcance, aproveite, pois será bom para você fazer uso da palavra de Deus e juntos lermos o que ela nos traz. Aleluia. Glória a Jesus. Bendito é o Senhor. Diz a palavra do Senhor: E disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho o não leves. E dirás ao povo: Santificai-vos para amanhã, e comereis carne. Porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: Quem nos dará carne a comer? Pois bem nos ia no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comerei. Um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas 1 mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes ao Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: Por que saímos do Egito? E disse Moisés: 600.000 homens de pé é este povo, no meio do qual estou. E tu tens dito: Dar-lhe-eis carne e comerão 1 mês inteiro. Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhes bastem? Ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Porém o Senhor disse a Moisés: Seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs em roda da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém no arraial ficaram 2 homens, o nome de um era Eldade, e o nome do outro Medade, e repousou sobre eles o Espírito, porquanto estava entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda.
e profetizavam no arraial. Então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Então soprou um vento do Senhor e trouxe cordonizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia de uma banda e quase caminho de um dia de outra banda, a roda do arraial e a quase 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite e todo o dia seguinte e colheram as cordonizes. O que menos tinha colhera 10 homens e as estenderam para si ao redor do arraial. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Atavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo. Amém. Aleluia. Meus queridos irmãos, nós, nesta noite, vamos trabalhar um pouquinho mais dentro do que começamos na terça-feira passada. E os que aqui estiveram se lembram que falamos um pouco sobre a atitude do povo de Israel em murmurar contra Deus, deixando de ser agradecido, deixando de reconhecer a soberania, a bondade, a misericórdia de Deus sobre suas vidas e influenciados por um grupo de pessoas que saíram com eles do Egito, o qual no versículo de número 4, você vai ter aí no início que diz: e o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo. Em uma outra tradução diz: e o populacho que estava no meio dele. Mas o significado é o mesmo. Eram pessoas que não faziam parte da nação, pessoas que não faziam parte dos hebreus, que ao verem o povo sair em direção à terra prometida, eles agora, aproveitando a oportunidade, se infiltram no meio do povo e começam a caminhada em direção à terra de Canaã, a terra prometida. O que Deus havia prometido à nação não era segredo a nenhum daqueles que estavam ali convivendo com eles. E muitos, na ótica de alguns estudiosos, estavam acompanhando a caravana dos hebreus, simplesmente com interesse de algo melhor lá na frente, de desfrutar também do que era a promessa de Deus para a nação de Israel, para o povo hebreu. E aquele grupo de pessoas que saíram com eles, influenciaram-nos lá na frente, tendo saudade do Egito e de algumas coisas que eles, no momento, estavam sentindo falta. E aquilo levou o povo a murmurar contra Deus,
levou o povo a demonstrar na atitude que estavam tomando a ingratidão para com o Senhor, que usando de misericórdia para com eles, os tirara com mão forte de uma escravidão de 430 anos no Egito. E ali, no deserto, depois de ver, sentir, ouvir e participar de todos os benefícios que Deus havia lhes feito, eles, influenciados pela mistura, pelo estranho, pelo que parecia, mas não era, caminhava com eles, mas não fazia parte da promessa, caminhavam com eles, mas não fazia parte da linhagem, caminhavam com eles, mas não viviam ou não tinham o compromisso com o Deus que eles deveriam ter. E olhando para a atitude daqueles que, diz a Bíblia, sentiram vontade, grande desejo, profundo desejo de participar daquilo que outrora tinham no Egito, contaminaram também o povo hebreu, que, esquecendo agora do que Deus havia feito, mandando pragas para demonstrar o seu poder diante da nação que os escravizava, até a última praga, quando Deus manda o destruidor ceifar a vida de todos os primogênitos no Egito, mas protegendo todos os da nação de Israel, que, seguindo a orientação de Deus, usou do sacrifício feito, do sangue do cordeiro, colocando no umbral, na verga da porta, ali o destruidor passou, mas viu a marca do sangue, passou de largo, e Deus deu livramento a eles na família, e também libertou-os definitivamente da escravidão lá no Egito. O povo parece que esqueceu de tudo isso, e junto com eles foram esta mistura. Querido irmão, querida irmã, nós, a igreja do Senhor, nós estamos como estava o povo de Israel, separado, escolhido, tirado para fora do Egito. E agora este povo tinha uma promessa, este povo tinha alguém que os conduzia, este povo tinha um Deus que ia diante deles. Este povo pôde ver com poder e grandeza a ação de Deus, a dar a eles o livramento, a dar a eles a liberdade, a dar a eles a provisão necessária para se alimentarem, para a vestimenta, para o calçado. Deu a eles a provisão do livramento de enfermidades, de doenças, mas isso não foi o bastante. O povo se rebelou, o povo voltou-se agora a murmurar contra Deus, e o principal motivo desta murmuração começou no coração daqueles que, apesar de estarem juntos, não faziam parte dos que deviam estar naquela caminhada. E eu quero dizer a você, meu querido irmão, a igreja do Senhor foi tirada do mundo como a nação de Israel foi tirada do Egito. O Senhor nos separou, Jesus nos libertou do jugo da escravidão, e Ele nos faz caminhar agora, trilhando um caminho proposto em direção aos céus, em direção a Canaã,
celestial. Mas nós, aprendendo, como já citamos, que Paulo, escrevendo aos irmãos em Corinto, ele diz sobre a necessidade de estarmos atentos, porque isto tudo aconteceu e foi escrito para que nós pudéssemos ter o exemplo, ter o cuidado, para podermos então evitarmos a cair no mesmo erro. Bendito é o nome do Senhor. E na caminhada que nós estamos fazendo, nós precisamos cuidar com quem nós estamos andando junto, com quem nós estamos levando na caminhada, quem está indo conosco ao nosso lado, que tipo de pessoas, que tipo de influência elas estão tendo sobre nossas vidas. Ou então, se não observarmos, com certeza podemos cair no mesmo erro que caiu o povo hebreu, de pecar contra Deus, de não ter um coração agradecido a Ele, de andar de tal forma que nós comecemos a murmurar e achar que é pouco que estamos desfrutando. Mas eu quero te dizer nesta noite, em o nome de Jesus Cristo, desfrute, deleite no teu Deus, porque o que Ele fez por nós, ninguém poderia fazer. E eu e você temos o privilégio de caminhar, de andar, e Ele nos alertou dizendo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, não desanime, continua de ânimo pronto, porque eu venci, eu estou convosco, eu caminho com vocês, vocês não estão sozinhos. A igreja está firmada na rocha que é Cristo, e é Ele que nos faz caminhar para a glória do seu nome, sendo vencedor a cada dia. Mas é necessário cuidarmos, porque o povo foi influenciado, e muitas vezes, irmãos, não sendo diferente, nós nos descuidamos. Mas eu quero dizer para você nesta noite, eu quero dizer a você, com temor e tremor diante do Senhor, se o sangue do Cordeiro estiver na tua vida, caminhe com liberdade. Se o sangue do Cordeiro está na sua vida, caminhe com tranquilidade. Se o sangue do Cordeiro está na tua vida, caminhe com segurança, pois você será livre pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. A nação caminha, nós também caminhamos. Todo cuidado é pouco. Jesus diz aos discípulos, no momento em que convida-os a orar, quando volta, acha os adormecidos e diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Irmãos, o inimigo não descansa. Ele vai infiltrar pessoas para tentar fazer você pecar contra Deus. A Bíblia diz que ele é astuto. E há muito tempo nós cantávamos, hoje não se canta mais. Cuidado com ele, cuidado, irmão, do sapatinho de veludo, lembra? Que hoje não se canta mais, mas ele continua astuto, sagaz, procurando a quem tragar. Mas caminhe com firmeza, olhando para Jesus, porque você terá vitória e chegará aos céus somente se estiver olhando para Jesus Cristo. Bendito é o nome do Senhor, que vive e reina para todo sempre. Esta situação aconteceu, o povo murmurou, Deus ficou irado, morre alguns, eles pedem socorro a Moisés, Moisés clama ao Senhor, o Senhor faz cessar o fogo, e Moisés começa agora a falar com Deus.
trazendo diante de Deus uma lamúria, trazendo diante de Deus uma murmuração. E eu disse aos irmãos na terça-feira que um murmurador, ele vai influenciando outras pessoas. Um murmurador, ele começa a afetar às vezes até o seu líder. Foi o que aconteceu com Moisés. Moisés começa a murmurar, Moisés começa a reclamar do seu fardo, começa a questionar a Deus e até diz: porventura fui eu, Senhor, que dei a luz a este povo, para que tu os entregues, para que eu os conduza. E Moisés chega a pedir a Deus que o mate, que tire a sua vida. Mas Deus olha para Moisés, Deus conversa com Moisés, e Deus diz a Moisés o que nós lemos a partir do verso de número 16. E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo, e seus oficiais, e os trará perante a tenda da congregação, e ali porão contigo, diz o Senhor. Então eu, o Senhor, descerei, e ali falarei contigo, Moisés, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho não o leves. Glória a Deus. E Moisés agora continua ouvindo o Senhor falar: e dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Deus faz Moisés lembrar que ele deveria lembrar o povo que eles deveriam se santificar, porque o Senhor desceria até eles. O Senhor, ao descer até eles, falaria com Moisés, demonstrando e autenticando a autoridade que Deus havia dado a Moisés. Tiraria do espírito dele que estava em Moisés e colocaria sobre os demais, para que ambos pudessem agora auxiliar Moisés, falando todos uma mesma língua, tendo todos o mesmo espírito, não tendo dissensão, não tendo murmurações. E assim que o Senhor espera, com o comportamento da igreja, comprada e remida no sangue de Jesus, que todos nós tenhamos o mesmo espírito, que todos nós tenhamos o mesmo sentimento, que todos nós tenhamos o mesmo propósito em servir a Deus, em engrandecer ao Senhor e em juntos caminharmos em direção a Canaã celestial. Oh, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. O Senhor deixou claro para a nação que o espírito dele, que estava sobre Moisés, seria o mesmo que Deus estava colocando sobre os 70 anciãos que o auxiliaria, porque eles estariam juntos com Moisés, mas Deus falaria com Moisés e eles os auxiliaria. Irmãos, eu vejo aqui outra coisa que vale a pena pararmos um pouquinho para entender um pouco como a murmuração cega o crente, como um estado de descontentamento, falta de fé, de esperança,
falta de convicção na promessa que Deus fez à igreja, que Deus fez a este povo, faz com que até mesmo Moisés, que já tinha vivido a experiência de quando caminhava, capítulo 18 de Êxodo, quando o sogro de Moisés lhe vem trazer os filhos, e a esposa que ficara para trás, olha para Moisés diante da multidão do povo hebreu, e vê a dificuldade que ele enfrenta, e Jetro orienta Moisés a separar alguns homens dentre o povo, capazes, e os colocassem sobre maioral de 1000, maioral de 100, maioral de 50, maioral de 10, e assim foi. Moisés já tinha esta experiência, Moisés sabia o que fazer, mas na cegueira do momento de angústia, de desespero, os murmuradores levando ele também a murmurar, Moisés não enxergou nada disso, mas o Deus que controla a vida da igreja, que controla a vida do seu povo, que está caminhando conosco em direção a Canaã celestial, ele se apresenta a Moisés e diz: Moisés, convida 70 homens, homens idôneos, homens responsáveis, homens sábios, anciãos do povo, e traga-os aqui, porque eu falarei contigo, tirarei do Espírito que está sobre você e colocarei sobre eles, para que você não leve essa carga sozinho. Meus irmãos, há momentos da vida que a luta vem, que o desespero bate à porta, mas eu e você não podemos esquecer-nos de que o Senhor continua sendo Deus, de que o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra, de que o Senhor, Ele tem para dar a mim e a você a orientação necessária para caminharmos um pouco mais até chegarmos aos céus, até chegarmos às mansões celestiais. Bendito é o nome do Senhor. Moisés agora nesta situação, ele é colocado diante de Deus a relembrar que Deus sabia o que fazer. Glória a Deus. Ele reúne o povo, ele diz ao povo o que Deus havia mandado dizer, que o povo teria carne para comer, não um dia, não simplesmente 2 dias, não simplesmente 5 dias, não simplesmente 10 dias, nem 20 dias, mas um mês inteiro. E diz o Senhor, imagine a ira que o Senhor estava daquele povo. Deus providenciou o maná, era o suficiente, era o alimento que eles precisavam para ter força, para ser revigorado, vinha dos céus para eles, não lhes custava nada além de colher e produzir o alimento, ou preparar o alimento para que pudessem então se alimentarem, mas não estava bom. Queriam pepino, queriam cebola, queriam alho, queriam carne. Meu irmão, minha irmã, igreja do Senhor, na nossa caminhada, às vezes nós começamos a ficar um pouco crítico em relação ao que estamos tendo de alimento, mas eu te digo em nome de Jesus Cristo, aprendamos com a lição que Deus deu ao povo de Israel. Quantas vezes reclamamos, mas de novo esse pastor, de novo esse obreiro, eu queria ouvir uma palavra um pouco mais preparada, um discurso um pouco melhor, mas eu te digo em nome de Jesus Cristo, entenda que Deus usa
cada um como Ele quer. Deus é o dono desta obra, é o dono da minha vida, é o dono da tua vida, é o dono da igreja. Ele comprou-nos com seu precioso sangue. Ele pode usar uma criança de 8, 10, 5 anos para falar comigo, como já aconteceu. Pode usar alguém com a cabecinha branca, como o pastor Haroldo, como ele já fez várias vezes aqui, usando para ministrar uma palavra aos nossos corações. Quantas vezes Deus preparou e trouxe para nós homens abençoadíssimos, mas a igreja, o povo, temos que ter o cuidado para não ficarmos seletivos, querendo imaginar isso ou aquilo, porque o maná era suficiente. O que nós precisamos, e nós ouvimos aqui há poucos dias, pastor Sérgio nos falando, o que precisamos aqui é da palavra de Deus. O que quem vem aqui falar com vocês não pode descuidar é de usar a palavra de Deus e falá-la conforme Deus orienta, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado no meio da igreja, no meio do seu povo. Não sejamos ou não caiamos no mesmo erro da nação de Israel, mas hoje o Senhor nos reúne, fala comigo, e eu sei que fala contigo também, que devemos ouvir o que Deus tem para falar aos nossos corações. Bendito é o nome do Senhor. Para o povo, o maná estava sem graça, o maná não estava tendo sabor, o maná não estava tendo um gosto muito bom. E aqui eu quero chamar a atenção, muitas das vezes, como nós ouvimos aqui sábado na ceia, aperta um pouco, o sabor fica um pouco amargo, o gosto não é muito bom às vezes, mas sara a alma, mas sara as feridas, mas nos aplana para podermos chegar nos céus. Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Bendito é o nome do Senhor. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Deus mandou carne. Moisés agora começa a falar mais uma coisa com Deus. Depois de ouvir tudo isso, Moisés diz assim: e disse Moisés: 600.000 homens de pé é este povo, no meio do qual estou, e tu tens dito: dar-lhe-eis carne e comerão um mês inteiro. E Moisés pergunta ao Senhor: porventura degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas para que lhes bastem? Ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar para que lhes bastem? Moisés, aquele mesmo Moisés que falou Deus com ele lá na sarça ardente, o mesmo Moisés que Deus disse para ele quando estava preocupado como se apresentaria e o que diria o povo, o Deus que disse a ele: diga que o eu sou me enviou a vós. Ele falava cara a cara com Deus, ele falava diretamente com o Senhor. E o cara a cara aqui não quer dizer que ele olhava na face de Deus, não, mas ele ouvia, ele sentia, ele falava, Deus lhe ouvia e lhe respondia, tinha intimidade com Deus. Moisés vai ao Egito, Deus faz através dele todas aquelas proezas, Deus abre o mar vermelho, Deus faz perecer o exército do
dos egípcios, e ele vai caminhando e desfrutando de tudo isso, mas no momento da provação, no momento da murmuração, uma coisa que o murmurador perde é a visão do poder de Deus. O murmurador não consegue enxergar que Deus continua tendo poder para realizar o que ele está falando ou o que ele disse faria. Portanto, queridos irmãos, vamos estar atentos, vamos estar ligados, porque Moisés se desesperou, Moisés não entendeu, mas Deus repreende Moisés dizendo no verso de número 23, porém o Senhor disse a Moisés: seria pois encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. Deus lembra a Moisés que a palavra dele iria se cumprir. Deus pergunta a Moisés: porventura, Moisés, você está achando, você está pensando que a mão do Senhor está encurtada? Oh, bendito é o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Mas nós podemos ler na Bíblia Sagrada, abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 59, Deus tratando novamente com este mesmo povo, ele diz através do profeta: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidades, os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras, concebem o trabalho e produzem a iniquidade. Sabe o que acontece? O murmurador, ele se vê nesta situação e não consegue enxergar que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Meus irmãos, o murmurador sofre, e eu disse para vocês na terça-feira passada que a murmuração acontece em todos os níveis da igreja, diante ou dentro do corpo ministerial também, e eu conto para vocês para ilustrar o que aconteceu comigo aqui nesta igreja, aqui neste púlpito, aqui nesta igreja, junto com os meus irmãos. Um dia nós estávamos aqui e sempre nós gostamos, nós queremos que o Senhor salve muitas vidas. Organizamos um culto abençoado, muitos visitantes não crentes na igreja, e eu esperando com grande expectativa o momento do apelo, e o pregador pregou uma boa mensagem, e de repente ele foi por um caminho, e eu comecei ali no meu coração a murmurar: meu Deus, tem misericórdia, esse irmão vai estragar o culto. Nós fizemos um culto para trazer as pessoas, e não estava entendendo eu que murmurando no meu coração não estava ajudando em nada, além de aumentar a minha incredulidade. Mas Deus, que é misericordioso, prova para nós que Ele está no controle de todas as coisas, e que Ele orienta, e do jeito que Ele orientar, faça, porque vai dar certo. E no momento, no auge do culto,
A reunião terminando, e eu com pressa de ficar de pé, para convidarmos as pessoas que queriam receber a Jesus como Salvador. E o pregador me apronta uma para aumentar a murmuração no meu coração. Ele disse: eu quero agora orar para os que querem receber batismo com o Espírito Santo. Eu falei: Jesus, tem misericórdia. Que homem sem visão, por que ele não faz isso depois? Tem tempo de fazer isso depois. E o irmão orou, e naquela noite Jesus batizou uns 30 com o Espírito Santo. Foi uma coisa mais linda. E para calar a minha boca e Deus mostrar para mim que Ele está no controle da igreja, quando Ele fez o convite, 18 pessoas aceitaram a Jesus como Salvador. A murmuração não ajuda nada, a murmuração só atrapalha. Mas eu e você que estamos aprendendo pela palavra, vamos pedir ao Senhor que nos ajude a ser mais crente, que nos ajude a ser mais fiel. Quando você vê como eu fiz aquele dia, pedi perdão ao Senhor, pastor Sérgio, e fui para casa envergonhado, com vergonha de Deus. Ainda bem que a igreja não conseguiu ouvir o que eu estava pensando, porque os irmãos ririam de mim. Hoje eu posso contar isso para vocês. Passaram-se já alguns anos e serve de experiência para nós. Mas o Senhor, Ele sabe o que faz. Quando você ver alguém aqui que parece que a coisa não está muito certa, mas se faça alguma coisa, não murmure, ore, interceda, clame ao Senhor, porque o Espírito de Deus conduz a igreja, conduz os obreiros, conduz o pregador, para que a glória dele se manifeste e o nome dele seja exaltado. Às vezes nós criamos um protocolo e engessamos o nosso culto, e não damos liberdade ao Espírito de Deus para agir. E quando alguma coisa diferente começa a acontecer, nós reclamamos, nós murmuramos, e às vezes até impedimos o que Deus quer fazer. Mas saiba, meu irmão, minha irmã, vamos entender, Deus está no controle. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Olha só, vamos para frente. Tem muita coisa ainda e o tempo está terminando, mas vamos lá. Moisés convida o povo, convida os anciãos, vão. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram. Mas depois, aleluia. Irmãos, Deus sabe o que faz, Deus estabeleceu uma liderança, e quando você ouve o seu pastor falar aqui, tenha por certeza que é Deus falando ao seu coração, é Deus falando à sua igreja. Eu saí daqui sábado, por misericórdia do Senhor, um pouquinho mais crente do que cheguei, porque eu ouvi claramente Deus falando comigo. Bendito é o nome do Senhor. Na medida que Deus fez aquilo, os 70 profetizaram, mas profetizaram só uma vez. Não despreze, porque Deus sabe o que faz. Confie no Senhor, não murmure, entenda e aceite o que Deus está fazendo. Aceite o que Deus está fazendo, porque Ele sabe o que é melhor para você. Deus sabia o que era melhor para Moisés. Deus provou que quando Ele queria, Ele poderia fazer todos profetizarem. Mas Deus havia escolhido, pastor Sérgio, Moisés. Moisés era o homem escolhido por Deus, e Deus permitiu a ele que escolhesse, deu a ele de presente Arão, seu irmão, para estar junto com ele. Irmãos, eu não consigo entender, porque às vezes alguns lugares, graças a Deus que aqui em Cacoal,
pelo menos que eu saiba, no tempo que eu estou aqui, não aconteceu isso. Alguns lugares por aí levantam-se motim contra a liderança, contra o pastor, não aceitam, não querem. Eu cheguei um dia a ver um cúmulo do absurdo, quando um pastor chegou em uma igreja para dar posse a um novo pastor, alguém foi lá e trancou a igreja com um cadeado desse tamanho, para que o pastor presidente não desse posse ao outro obreiro. E eu pergunto, irmãos, quem dá pastores à igreja? Nós estudamos não faz dia. O Senhor é quem dá pastores à igreja. E eu preciso crer nisto. Eu preciso aceitar isso. A igreja não é minha. A igreja foi comprada por Cristo lá na cruz do Calvário. Custou o preço da vida de Jesus, o sangue precioso do Cordeiro imaculado, para que eu e você pudéssemos estar aqui livres da condenação da morte, dando glória ao nome dele. E precisamos respeitar isto. A igreja não é minha, a vontade não tem que ser a minha, a vontade é a do Senhor. A vontade é a do Senhor. E alguns por aí caem por este caminho. Mas, irmãos, eu já vi cada coisa horrível acontecer. É igual aqui, ó. É igual aqui. Deus não aceita. Lembra que nós falamos de Miriam? Da irmã de Moisés? Que levantou, no próximo capítulo, tem ela aí. E se você não leu, chega em casa e leia o capítulo 12 e você vai entender aí do que eu estou dizendo. Olha o que acontece na sequência. Versículo 26. Porém no arraial ficaram 2 homens. O nome de um era Eudade e o nome do outro Medade. E repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Ei, não importa a hora, o lugar, o que Deus quiser fazer, Ele vai fazer, Ele está no controle. Aceite a vontade de Deus, é melhor. Versículo 27. Então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse: Eudade e Meudade profetizam no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu Moisés, proíbe-lhe. Irmão do céu, aqui dá para ficar uma semana. Olha o que acontece. E vejamos bem aqui que não foi qualquer um. Não foi um moribundo qualquer lá da periferia, que se sentiu enciumado, deixou o egoísmo tomar conta do seu coração e disse para Moisés: proíbe esses camaradas que não estão aqui, estão lá no meio do arraial profetizando. Irmãos, quantas vezes nós nos deixamos levar por um sentimento mesquinho do egoísmo, da falta de amor, da falta de fé, da falta de servir a Deus com mais responsabilidade. E quando vemos o nosso irmão fazendo alguma coisa, em vez de dar glória a Deus, eu quero dar um jeito de impedi-lo de fazer. Mas eu te digo, em nome de Jesus Cristo, sejamos mais crentes, sejamos mais fiéis ao Senhor, entendamos o que é o reino de Deus, porque o Senhor é quem escolhe, o Senhor é quem dá a cada um segundo a sua vontade. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Porém Moisés lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta,
que o Senhor lhes desse o seu Espírito. Moisés já começou a entender de novo como funcionava o reino de Deus, como Deus queria as coisas. Moisés não estava querendo e não puxando nada para si somente. Ele entendia a responsabilidade que Deus lhe dera, mas ele não estava ali simplesmente reivindicando para si mesmo toda a autoridade. O próprio Deus foi quem deu testemunho dele e disse da sua fidelidade no serviço que ele prestava ao Senhor. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, vamos ver o que nos diz o escritor aos Hebreus. Ah, Jesus maravilhoso, como é bom te servir, Senhor. Glória a Deus, bendito é o nome de Jesus. Olha o que diz o versículo de número 24. Hebreus capítulo 10 e o versículo de número 24. Quantos encontrarem pode dizer amém? Vamos ler junto? Vamos lá? 1, 2, 3. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos à caridade e às boas obras. O que o escritor está dizendo ou quer dizer com isso? Dentro desse texto, do versículo 19 a seguir, ele faz uma exortação ao povo a permanecer na fé, a chegar com um verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. E no versículo 24, ele convida os irmãos a que cada um considere o outro. Para quê? Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos. Em outra versão diz, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Meu querido irmão, os murmuradores estavam no meio do povo. Deus fez tudo aquilo. Deus põe o seu espírito, tira do espírito dele que estava sobre Moisés, coloca sobre os 72 que estavam perdidos no meio do arraial. Começam por lá a profetizar. Josué, um grande homem de Deus, um jovem ainda, escolhido dentre os que auxiliavam Moisés, quem recebeu a incumbência de continuar a caminhada com o povo, mas ele já se ficou todo querendo fazer calar aqueles que estavam profetizando. Mas a Bíblia nos diz, nos ensina que nós devemos nos considerar uns aos outros, despertando em nós, estimulando-nos a viver o amor de Cristo, a amar uns aos outros, a desfrutar do amor e a fazer boas obras. Quando eu considero o meu irmão, eu estimulo ele ao amor, à boa prática, a boas obras, a continuar servindo a Deus. Não importa se é um mais bonito, se é um menos bonito, se é um mais fortinho, se é um magrinho que nem o Samuel, mais importa é que eu devo considerar cada um assim. Você também me considerando, nós vamos estimulando uns aos outros a viver em amor, a desfrutar do amor, a caminhar em amor, e a glória de Deus vai sendo manifesta no meio da igreja.
igreja, e o Senhor vai salvando, vai curando, vai batizando no Espírito Santo, e cada culto é uma festa, cada culto é um momento onde Deus tem liberdade para falar entre nós. Vivamos este amor, vivamos esta consideração uns para com os outros, para que assim possamos exaltar ao nome de Jesus Cristo. Bendito é o Senhor que vive e reina para sempre. E Deus sempre trabalhou buscando levar o seu povo à unidade. Agora o inimigo trabalha para fazer que haja dissensão, separação, intriga. Mas aprendamos hoje com a palavra de Deus a fazer tudo para a glória do nome do Senhor, considerando uns aos outros. E eu me lembro agora, eu trabalhei muitos anos na rede Honda, 20 anos eu trabalhei, e é muito japonês. A Honda é uma empresa japonesa, e eu sempre fiquei inquieto com um negócio. Tive a oportunidade, por bondade de Deus, de ir, inclusive, na fábrica, na central dela no Japão. E os japoneses não fazem como nós brasileiros. Chegamos, pegamos na mão do outro, dá um abraço, bate nas costas, quase quebra a costela do outro. Ele chega diante do outro e diz alguma coisa e faz isto. E faz isto. E eu fiquei encucado com aquilo e perguntei um dia para um instrutor nosso, um japonês, radicado do Brasil, já está aqui há mais de 30 anos. E ele me disse que irmão Mário está ali, ele conhece bem da cultura. E ele me disse algo que eu fiquei imaginando e pensando naquilo. Porque ele entende que existe um Deus dentro da outra pessoa. Por isso a reverência. E eu disse, eles estão entendendo o que nós deveríamos entender. Porque a Bíblia diz que eu e você somos templo e morada do Espírito Santo. Eles têm toda essa reverência não conhecendo a palavra de Deus, não conhecendo a Bíblia Sagrada. Por tradição, herdaram isso e vêm trazendo isso há milênios. E eu e você, às vezes, não respeitamos o Espírito de Deus que está no meu irmão, e maltratamos ele, murmuramos contra ele, falamos inverdade sobre ele, e ao invés de utilizarmos do que diz a Bíblia, considerar uns aos outros, estimulando para o amor, para as boas obras, entendendo que o Espírito de Deus habita em cada um de nós, e devemos tratar cada um como templo e morada do Espírito Santo. E se nós entendermos isso, irmãos, nós vamos melhor servir a Deus, nós vamos conviver melhor, nós vamos ter uma igreja onde a unidade estará mais aparente, explícita, porque o Senhor estará sendo glorificado em nossas vidas. Antes de encerrarmos, eu peço aos irmãos que podem se colocar de pé nesta hora, e eu quero ler ainda um versículo com os irmãos, ou 2 versículos, para nós irmos para casa, agradecendo a Deus por mais uma reunião tão maravilhosa quanto esta. Glória seja dada ao nome de Jesus Cristo. 1 de Pedro, capítulo de número 2, glória seja dada ao nome de Jesus. Versículos 1 e 2, Pedro aconselha a todo crente a deixar de lado este mal chamado murmuração. E isso, infelizmente, ainda está na igreja, mas vai chegar um dia que o Senhor vai arrebatar a igreja, e eu espero que você esteja entre aqueles que estão considerando uns aos outros, que estão sendo gratos a Deus
por tudo quanto ele fez, e não murmurando e reclamando. Glória a Jesus. Diz a palavra do Senhor: deixando, pois, toda malícia, todo engano e fingimentos, e inveja, e todas as murmurações. Fazei o que? Depois de deixar tudo isso, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Bendito é o nome do Senhor. É a palavra de Deus para mim e para você.